Bom, gente, nós faremos uma aula sobre funções do primeiro grau. Vamos definir essa função. Toda função é f de R em R, com constantes a pertencente aos reais asterisco e b pertencente aos reais, tais que f de x seja igual a x mais b para todo x pertencente em R. Vamos traduzir isso aqui. Quando ele me diz f de R em R, ele está me dando o domínio e a imagem dessa função. Então, a função do primeiro grau, ela é uma função que tem domínio real e imagem reais. Os dois são reais. Com constantes A pertencente a R e B pertencente a R. Esse R do A tem um asterisco. Vamos pensar nisso. Quando a gente pensa nessa constante, a gente está pensando nos coeficientes. Quando eu trato que o A é o coeficiente pertencente a R, ele pode ser todo o valor real, exceto o zero, né? Então, o zero não vai entrar nessa definição. Por quê? Porque quando eu penso na lei de formação f de x igual a x mais b, esse x determina o grau da minha função. Então, ela é do primeiro grau. Logo, se o a for igual a zero, essa função não é mais, né, essa função do primeiro grau. Ela torna-se um caso particular, que é a função constante. Nós também veremos. Bom, eu tenho a escrita f de x ou y, eles representam a mesma coisa. Quando eu pensar em zero ou raiz de uma função, eu estou querendo fazer esse f de x, esse y igual a zero. O que é isso? É pegar toda a minha função do primeiro grau, f de x igual a x mais b, e no lugar do f de x, eu vou colocar zero. Então, eu troquei o f de x por zero. E aí, eu vou realizar a resolução dessa equação, né? Virou uma equação de primeiro grau. Eu deixei a variável que tem x no primeiro membro, né? E passei o mais b para o outro lado, trocando a operação menos b. Passo o a que está multiplicando o x, dividindo para o outro lado. Então, nós podemos considerar que o zero, ou raiz da função, ele possui aí uma fórmula. Ele vai ser menos b sobre a. Vamos ver um exemplo aqui. Então, eu tenho a função f de x igual a 3x mais 6. Eu vou pegar essa função e igualar a zero. Por quê? Porque eu estou querendo o meu valor da raiz, olha, f de x igual a zero. Bom, resolvendo, eu vou ter 3x igual a menos 6, mudei o 6 de lado, passo o 3 dividindo, vou realizar a divisão. 6 dividido por 3 vai dar 2, então menos 2 aí é o resultado dessa raiz. E qual o significado, né, dessa raiz? Nós vamos ver lá no gráfico. Cada coeficiente e né, esses termos que a gente falou anteriormente, eles terão um significado quando a gente tem o gráfico da função. Primeiramente, o gráfico da função é sempre uma reta e ela vai ter domínio real e imagem real aí. Olha aí a representação. Verifiquem aqui, eu deixei nesse gráfico B, que é meu termo independente, e o menos B sobre A, que justamente é a minha raiz. Por quê? Olha só, quando a gente tem esse gráfico da função de primeiro grau, eu vejo lá que a raiz sempre indica esse ponto sobre o eixo x. Então, olha só, o eixo das abscissas, o eixo OX, quer dizer, eu estou vindo da origem e tô pegando aqui o menos b sobre a, que é a minha raiz. Então, sempre que eu achar a raiz, eu não estou fazendo o y igual a zero. Quando o y for zero, eu estou em cima do eixo x. Já o meu termo independente, né, o coeficiente linear lá que eu dei o nome b, ele vai representar uma coordenada sobre o OY, quer dizer, eu zerei o x, então eu estarei sobre o eixo y. Então, Vanessa, toda vez que eu for representar um gráfico, eu posso observar esses dados? Deve, né, uma sugestão aí. Bem, e o coeficiente angular? E o A, né? Qual o significado dele no gráfico? Ele me dá essa inclinação, quer dizer, essa distância, a tangente desse alfa, né? A gente tem um ângulo alfa aqui, ele me dá essa inclinação. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre o coeficiente angular lá na frente, mas por enquanto ele vai me dar essa distância, né, da minha reta até o eixo x. Então é a inclinação. Por exemplo, olha,
eu tenho aqui 4 retas, cada uma com uma inclinação diferente, né? Ele está aí mudando a inclinação em relação ao eixo x, que é o eixo das abscissas. Bom, então esse coeficiente angular para nós aqui, ele vai indicar, primeiro momento, se a reta é crescente, né? Se o A for maior que zero, for positivo, ou decrescente, se o A for menor do que zero ou negativo. Aí, eu vou dar 2 exemplos aqui para a gente entender. Eu tenho aqui minha função y, né, f de x igual a 2x mais 1, então ela é crescente, olha, o valor do coeficiente angular é positivo, a reta é crescente. Eu tenho o segundo exemplo, f de x igual a menos x mais 3, então eu sei que ela é decrescente, pois o valor de x é negativo. Olha a minha reta decrescente. Bom, nós teremos também 2 casos particulares aí da função. Nós temos a função linear, é uma função do tipo f de x igual a ax. Significa que o b, né, o termo independente é zero. Ou seja, o meu gráfico, né, a minha reta, ela vai sempre interceptar o eixo x e y, né, o encontro do eixo x e y, a origem do ponto x e y aí. O que é isso? Quando ela me diz que é não perpendicular, né? Então ela vai ter uma inclinação passando pela origem do plano cartesiano. Olha, aqui é uma reta crescente, o A é maior do que zero, e aqui ela é decrescente, o A é menor do que zero. Então ela sempre vai passar na origem do sistema, porque o B igual a zero, ele representa o encontro de x e y aí, né? Desse eixo x e y, então ele vai passar por essa origem. Bom, o outro caso é a função constante. É uma função do tipo f de x igual a b. Quer dizer, o meu a foi zero. O gráfico vai ser uma reta sempre paralela ao eixo x que passa por esse ponto B. Olha aqui, se eu tiver um B positivo, ele vai estar acima do eixo paralelo a ele. Se eu tiver um B negativo, ele vai estar, né? A reta estará abaixo do meu x, da minha reta x, paralela a ela. Então, a função constante representa retas paralelas ao eixo x, ao eixo das abscissas aí. Bom, nós terminamos aqui essa aula e as dúvidas devem ser encaminhadas no fórum. Obrigada.